Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Nosso convidado de hoje está completando quase 4 décadas de trabalho com os livros. Começou em 1981, quando entrou na Faculdade de História da UFRJ e se tornou responsável pela Cooperativa dos Estudantes. Depois de formado, com mais 4 amigos, fundou a Livraria Bruzundagas, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da UFRJ. Depois passou pelo Arquivo Nacional, fundou a Livraria Contracapa e, em 1999, entrou na Editora Zahar. Por lá, trabalhou por 12 anos como gerente comercial, com passagem também pela Cosac Naif. De 2013 a 2019, atuou como diretor comercial no GEM, Grupo Editorial Nacional, e desde o começo de 2020 mora em Portugal, onde cuida da empresa Nova Guanabara, também do Grupo GEM, e que distribui livros do grupo para o mercado português, Europa e África. Escreveu recentemente 2 artigos muito relevantes exclusivamente para o Publish News, de como chegamos a esse estado de coisas e 7 propostas para o mercado editorial fazer diferente e seguir adiante, que falam da história e apresentam possíveis soluções para o mercado editorial brasileiro. Hoje conversamos com Jaime Mendes. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar de POD, Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa do dia 1º de junho, gravado no dia 28 de maio. Eu sou Fábio Errara e para conversar com Jaime, temos Thalita Facchini e Maju Alves. Vamos ouvir a entrevista? E agora, Jaime Mendes, como vai? Eu acabei de descobrir que, na verdade, não é que você se mudou para Portugal, você retornou para Portugal, né? Isso mesmo. Obrigado pelo convite. Eu voltei agora para Portugal depois de 48 anos de Brasil. Eu cheguei no Brasil em dezembro de 71, tinha 9 anos de idade, e saí de uma aldeia para o Rio de Janeiro. E agora cheguei aqui em Portugal, mais especificamente a Mafra, dia 1º de janeiro de 2020, para trabalhar numa empresa que o Grupo GEM tem aqui em Portugal, que é a Nova Guanabara. Quer dizer, você tem esse tempo de Brasil, quase o mesmo tempo de mercado editorial, segundo as contas aqui. Que quase eu comecei no mercado editorial em 1981, quando eu entrei na faculdade, eu fiz História e comecei lá na Cooperativa dos Estudantes. Depois tive livraria na faculdade, depois que eu me formei, não tinha ninguém para continuar a cooperativa, um ano depois eu abri a Bruzundangas, que é o nome de um livro do Lima Barreto, que tinha estudado no prédio onde era o IFIX, o FRJ, onde ainda é, que era a escola politécnica lá no final do século XIX. E era a época que eu estava lendo muito Lima Barreto, e aí eu pensei nesse nome, Bruzundangas. E aproveitando um pouco esse gancho histórico, você escreveu 2 artigos que acho super relevantes e super importantes, acho que para qualquer um entender um pouco de como chegamos aqui, né? De como chegamos a esse estado de coisas, e também teve outro artigo que é as 7 propostas para o mercado editorial, fazer diferente e seguir adiante. Quer dizer, um pouco do passado / presente e o futuro, né? Aí é um pouco o vício da formação de historiador, né? Não adianta, quer dizer, eu pelo menos tento fazer assim, para entender o que está acontecendo, eu tento ir buscar o que aconteceu para trás, tentar aprender com isso, para você poder, a partir disso, conseguir ter algumas ideias para exatamente tentar fazer diferente, né? Porque hoje, quando se fala, o mercado está concentrado, as livrarias pequenas estão fechando. Tá, isso é um fato concreto, mas por que se chegou a isso? Se você não entender por que se chegou a isso, você não vai conseguir encontrar soluções para sair dessa situação atual. Uhum. E assim, falando um pouco em linhas gerais, acho que é importante todo mundo ler, mas assim, falando um pouco dessa história, né? Tipo, principalmente nessa chegada da crise dos últimos anos, né? Você falou agora da concentração. Isso acho que é importante, que tenha uma concentração tanto nas livrarias quanto nas editoras, né? De certa forma, uma consolidação de marcas, digamos assim, de compras, etc., né?
Dá para falar um pouco do principal que gera essa crise? Eu acho que a concentração foi um fenômeno que, a partir do início do século XXI, se acelerou muito no mundo todo, em qualquer setor da economia, as empresas foram se juntando. E isso chegou ao mercado do livro também, um mercado muito menor, comparando com outros mercados, mas aconteceu também. Então, várias editoras foram umas comprando outras, e as livrarias, no caso, foram crescendo na questão, principalmente as livrarias de rede, na abertura de lojas, apostando nesse modelo de grandes lojas, que era um modelo, como falou lá o superintendente da Saraiva na época, em 98, que era um modelo que vinha dos Estados Unidos, né? Eu acho que uma coisa que aconteceu na pandemia, e que eu acho que a gente tem a chance que isso perdure após essa pandemia, é que exatamente os shoppings fecharam, as grandes lojas fecharam, as pequenas lojas continuaram abertas. Então, aqui em Portugal, a padaria, a quitanda, que é muito comum ainda, isso tudo ficou aberto, né? Os shoppings ainda não abriram, por exemplo, agora em maio começou a abertura aqui em Portugal. Então, na primeira semana de maio foram lojas até 200 metros, qualquer loja. Livrarias sem limite de tamanho. Não existem muitas livrarias de rua maiores do que 200 metros. Na segunda semana começaram as lojas de 400 metros, né? E aí eu vi uma notícia aqui que na primeira semana de lojas abertas aqui em Portugal, comparando com a semana anterior, que as lojas ainda estavam fechadas, houve um crescimento na venda de livros e no faturamento também. Posso dar um número aqui, deixa eu ver a notícia aqui, foi de 9,3% na quantidade de exemplares vendidos e 12,2% no faturamento. Agora, para 1/6, quer dizer, semana que vem, a ideia é abrir todas as outras lojas, os shoppings, inclusive, que aqui se usa mais o nome centro comercial. Mas eu estava vendo aqui o jornal na internet e o Antônio Costa está preocupado porque na região de Lisboa teve um aumento do número de casos. Então, ele já tem a notícia que talvez não abra dia 1º de junho os shopping centers. Mas isso eles ainda vão avaliar. Mas as outras lojas vão ir. Os cinemas vão abrir, teatros vão abrir, todos com limitação, todos com distanciamento social e uso de máscara. Aqui você pode ir para a rua, não precisa usar máscara. Se você entrar em alguma loja, em algum espaço, você tem que usar a máscara. Então, já fui a banco, a vida, no supermercado, vou uma vez por semana, e a vida segue, todo mundo respeitando, e aqui Portugal conseguiu controlar. Então, só para dar um número aí, talvez para comparar, Portugal tem, até ontem, 1.369 pessoas faleceram. No Brasil foram 25.598. E tem um interessante que eu estava vendo, que Portugal tem a mesma população que a Suécia, 10 milhões de habitantes. Só que na Suécia faleceram 4.220 pessoas. Uhum. A Suécia não tomou nenhuma medida de restrição, as pessoas estavam livres, não houve pedindo para ficar em casa, ficou livre. Faleceram quase 4 vezes mais do que Portugal. Então, das pessoas ficarem em casa, das pessoas se conscientizarem, as pessoas começaram a ficar em casa antes do estado de emergência decretado pelo governo e aprovado na Assembleia da República, isso fez um efeito. Então, aqui a cidade de Mafra. Mafra tem 82 mil habitantes. Tem 120 casos de pessoas que pegaram o coronavírus, né? Faleceram 9 pessoas. É isso que eu ia falar, né? Obedeceram desde o começo, já dá para ver claramente a evolução do conforto da situação. E esse desconfinamento está sendo pensado caso a caso, a cada 15 dias avaliam. Então, dá uma segurança, dá uma tranquilidade, e o que está sendo feito funciona. Por exemplo, a prefeitura aqui de Mafra, eles no final do mês passado, colocaram em cada caixa de correio, quer dizer, de cada família de Mafra, colocaram um kitzinho com 8 máscaras. As pessoas distribuíram isso. Claro, é um país menor, né? Você consegue organizar melhor, mas você tem uma filosofia.
as pessoas aqui contam. Isso é o que mais me surpreende, assim, de maneira muito positiva. Primeiro são as pessoas, primeiro pensam nas pessoas, depois pensa na economia, em todas as outras questões, mas primeiro pensa nas pessoas. Como a gente já foi para um outro caminho, eu acho que vale a pena também contar qual que foi o apoio que as livrarias e editoras tiveram do governo. Teve algum tipo de ajuda institucional? Você tem toda a parte que é geral, no caso foi o layoff. O layoff, por exemplo, aqui o grupo, a Nova Guanabara aqui, em abril nós ficamos em layoff. O que é o layoff? Você tem uma perda salarial para o funcionário de 1/3, e os 2/3 que ele recebe, o governo paga 66% e a empresa paga 33%. A contrapartida é que a empresa depois não pode demitir essa pessoa nos próximos 60 dias. Então, em Portugal tem 1 milhão de pessoas em layoff. Né? Então, essa é a ajuda que serviu para todo mundo. Especificamente para as livrarias, foi destinada uma verba de 400 mil euros para comprar livros das livrarias. Quer dizer, o governo compra das livrarias no máximo de 5 mil euros por livraria. Quer dizer, é muito pouco frente ao que é necessário, mas houve alguma coisa específica. Mas isso foi só o geral, é o que serve para todas as empresas em Portugal, que é principalmente a questão do layoff. Você reduz a quantidade de impostos pagos e você consegue prorrogar o pagamento desse imposto, em alguns casos, em até seis vezes, né? Agora, por exemplo, a gente aqui, mês passado, como isso é feito mês a mês, agora em maio a gente não pôde voltar no layoff. Por quê? Porque a gente faturou um pouquinho mais do que o ano passado, e para você entrar no layoff, você tem que ter uma perda de faturação, faturamento, né? Faturação é o termo daqui, de faturamento de 40%, e nós crescemos 4,45%, por exemplo. Então, esse mês de maio a gente não entrou em layoff. Claro que, como as livrarias estavam fechadas, a venda acontece principalmente pela internet. Então, os principais clientes que compram da gente são a FENAC e a Porto Editora, que são os dois principais e-commerces aqui de Portugal. Entendi. Então, assim, você já chegou aí em alguma livraria depois da abertura? Não, porque eu não saí de Mafra. Em Mafra não tem... Quer dizer, tem uma livraria que já em dezembro do ano passado já estava em processo de encerrar. Tem um alfarrábio aqui, mas eu não saí de Lisboa ainda. A gente teve aqui, inclusive, algumas semanas que você não podia nem sair do município onde você residia, né? Mas eu não fui a Lisboa, não saí daqui de Mafra. Mas eu vejo que em Portugal, eles conseguiram, mesmo quando as livrarias abriram, eles fizeram um serviço de takeaway, quer dizer, você vai até a livraria, você não podia entrar, quando eles estavam fechados, melhor dizendo. Você não podia entrar, mas você podia ir lá pegar uma encomenda, a pessoa chama postigo, né? E os restaurantes também todos funcionaram em takeaway, que é uma entrega a retirar, né? E aqui não tem muito serviço de entrega em domicílio, pelo menos aqui em Mafra é muito pouco que existe. Não tem essa cultura, porque não existe essa cultura de pagar por um serviço de entrega, porque tudo é muito perto também, né? Então, os cafés, os restaurantes abriram semana passada, eu já fui a vários, né, sempre com distanciamento. Então, a economia está começando a voltar aos pouquinhos. Isso é fato. E eu queria voltar só para os seus artigos que você escreveu aqui para o Publish News. No segundo deles, as 7 propostas para o mercado editorial fazer diferente, você elenca 7 tópicos, que entre eles são consignação, descontos, o e-commerce, e-books, a regularização do mercado, o aumento do uso de tecnologia e antigos e novos espaços de comercialização. Sim. É claro que meio que isso tudo é um conjunto que deve ser agregado para melhorar o mercado brasileiro. Mas qual deles você acha que é o mais importante, que deve ser posto em prática em primeiro lugar, assim? Se tivesse que escolher um, eu iria na questão dos descontos. Porque, na verdade, quer dizer, eu acho que eu consegui demonstrar lá naquelas continhas que eu coloquei no artigo, o desconto excessivo,
E agora é um momento em que no Brasil e aqui em Portugal, as editoras estão dando descontos de 50% direto. Aqui em Portugal também. Aqui tem a lei do livro, mas isso vale para os primeiros 18 meses da publicação de um livro. Os outros livros você pode dar o desconto que você quiser. Então tem editoras dando 40%, 50%. Eu comprei muito livro aqui. Eu comprei certamente mais de 60 livros, porque eram promoções muito tentadoras, mas é aquilo que eu falo, eu compro porque o livro me interessa. Se em vez de eu pagar 15 euros, eu posso pagar a metade, claro que eu vou comprar. Agora, se me interessa, ele pode custar 1 cêntimo, não vou comprar. E a questão do desconto, principalmente dos best-sellers, porque você pega um livro que venda aí 10 mil exemplares no ano. Se um grande site dá um desconto significativo, ele vai pegar quase toda essa venda. Se essa venda fosse diluída pelas livrarias, elas teriam faturamento para conseguir manter-se abertas, né? Porque o que sustenta o capital de giro de qualquer livraria são os best-sellers. Só que se ela não vende o best-seller, ela não consegue ter um fundo de catálogo. Então, para mim, a questão do desconto, do jeito que é praticado hoje, e o desconto, ele é dado não para vender o livro mais barato, mas para pegar informações de você, cliente que comprou na internet. Porque com isso, depois, você vende o que você quiser para o leitor. Teve um artigo também que eu escrevi para o Publish News, ou foi em 2000, acho que foi em 2018, que eu exatamente elenco tudo que a quantidade de informações que você pode conseguir a partir da venda de um livro na área de CTP, por exemplo. Eu usei o exemplo do Sobota. Então, e aquilo custaria muito caro para um site conseguir essas informações todas, e que a partir da venda de um livro muito importante e com desconto muito elevado, você consegue, com as ferramentas tecnológicas que as empresas têm, você consegue levantar as informações quase que instantaneamente. Então, o desconto, para mim, hoje, na minha visão, é o que atrapalha demais o mercado do livro. Acho que nem você escreveu ali no seu próprio texto, se continuar desse jeito, nem Jesus salva, né? Exatamente. O que eu acho interessante, só uma coisa complementando, é que o desconto, por exemplo, no lançamento que tem no Brasil, eu acho muito estranho, porque algumas indústrias, em geral, você fala assim, o livro já tem o fato de ele ser uma novidade, né? Se você lança tal, as pessoas já se atraem, e assim, você vai dar um desconto para um produto que acabou de sair, se já tem essa aura de novidade, né? Então, para que começar já com rebaixando? E você não vai conseguir subir depois o preço, né? Quer dizer, cria uma lógica perversa nisso. Exatamente, não faz nenhum sentido dar um desconto. Você tem um estoque parado, ninguém comprou esse livro, ok, isso é um desconto. No Brasil mesmo agora, existem várias empresas que vendem livros, né, ali nos R$10, e isso tem muito em shopping aí no Brasil também, e certamente em alguns shoppings deve estar afetando a livraria pequena que tem no shopping, porque a pessoa tem um dinheiro. Se ela compra 2, 3 livros a R$10, ela não vai comprar depois o outro de R$30 na livraria. Só que esses livros de R$10 são exatamente livros que, por N motivos, pararam no estoque das editoras, em alguns casos porque não tiveram nem a chance de serem vistos pelas pessoas. Então você tem a Top Livros, que faz um trabalho gigantesco com isso, e acho que tem uma outra Promobooks aí fazendo muitas vendas também de livros a R$10. E vende muito, quer dizer, o mercado, a crise no mercado não é uma crise de compra de livros. É uma crise dos locais onde você compra os livros. Porque a grande dificuldade foram as empresas, no caso a Saraiva, a Cultura, a FENAC que saiu, a La Selva que tinha quebrado, a Bookparts, uma distribuidora que quebrou também. Enfim, esse foi o grande problema, porque o modelo de negócio deles não funcionou. E não funcionou, principalmente em alguns casos, porque quiseram acompanhar desconto de empresas como a Amazon ou Submarino, né? Eu brinco muito com o seguinte, imagina se eu vou jogar pôquer com o Lehman, da Ambev, né? Tá, eu tô lá com aquele... Eu nem jogo pôquer, tá? Mas só para exemplificar. Eu tô com aquelas cartas vencedoras, né? Aí eu boto lá o dinheiro. 5 mil, né? E ele iguala, pede para...
eu posso perder para ele, porque se ele botar 10, eu não tenho como igualar nem para mostrar o jogo, então perco de cara, não tem como disputar com ele. Então tem determinadas coisas que se você for acompanhar no preço, você vai quebrar. Por isso que eu insisto muito, a diferenciação tem que ser no serviço. E o serviço da Amazon é melhor. A Amazon entrega mais rápido, as coisas vêm, ela te informa. O serviço da Amazon é melhor. Então você teria que disputar no serviço. Só que disputar no serviço você consegue. Disputar no preço é impossível disputar no preço com a Amazon, ou com a B2W, ou com o Magazine Luiza, agora com o Estante Virtual, enfim. Qualquer gigante de marketplace, você nunca vai conseguir disputar preço com eles, porque eles têm muito mais dinheiro para fazer isso. Então, as livrarias têm que investir cada vez mais no serviço e no atendimento. E aí precisa também que os livreiros entrem na internet. Eles sempre ficaram muito de fora disso. Claro, no início era muito caro, mas hoje em dia existem ferramentas para você ter o acesso à internet. Então, a Catavento tem uma solução, a Deadlog tem outra solução para editoras. Agora, precisa querer, precisa se mexer. Não adianta ficar dizendo, não posso, não dá para concorrer. Sim, não dá para concorrer naquilo que você não tem como concorrer. Né? Disputar preço. Agora, se disputar serviço, você consegue, atendimento. E eu falo essas coisas porque, de experiência própria, a minha livraria é assim. Eu, em 92, com a Contracapa, que eu fiquei de 92 a 99, pra vocês terem uma ideia, não tinha estante virtual naquele tempo, não tinha internet, a gente não tinha nem e-mail. Mas eu vendia livros para cliente em Manaus, em Belém, em todo o Nordeste, que eu mandava um e-mail marketing. No impresso, era um e-mail marketing impresso. Eu imprimia uma lista, e quando eu falo do serviço, por exemplo, eu ia muito em sebo, em busca de livros que eu sabia que estavam esgotados. Aí eu comprava. E eu tinha na livraria. Mas eu não vendia esses livros, eu emprestava para os clientes. Então eu fidelizava o cliente pelo serviço. Tinha um custo? Tinha. Eu comprava o livro. Só que se eu conseguisse 2 exemplares e o cliente precisasse muito do livro, porque eu trabalhava muito com... Tinha uma clientela muito voltada para a área da universidade, principalmente na área de humanas. Aí, se eu conseguisse 2, eu vendia um para ele, e aí ajudava. Mas eu tinha mais de 300 livros lá na biblioteca. Era um serviço. Então, eu tinha clientela fiel pelo serviço. Eu acho que a Contracapa foi a primeira livraria, salvo engano, a fazer entrega em domicílio. Quem entregava? Eu e os outros 2 sócios no início. Depois, nós chegamos a ter 3 pessoas contratadas, 3 jovens, que andavam de ônibus fazendo as entregas. Então, do Rio de Janeiro, a gente ficava em Copacabana, a gente entregava da Barra à Abolição, passando por toda a Zona Sul, indo até Niterói. Só uma coisa, você estava falando de desconto, né? Claro que o interessante seria se ninguém desse desconto, o mercado vendesse com preço cheio, você teria margens maiores, etc. Só que tem 2 coisas. Eu acho que assim, não dá para você chegar e falar assim, eu vou parar de dar desconto como um livreiro, você de repente tem uma livraria, e todo mundo continuar dando, tudo bem, você pode continuar com o serviço, etc. Só que também é muito cruel fazer isso, e a livraria pequena vai ter uma margem menor, porque tem um poder de negociação menor com a editora e todo o resto. Mas você acha que a regulamentação é essencial para esse controle? Faria sentido no Brasil? Não, faria sentido você ter uma lei que regulasse esses descontos, sim. Só que eu acho que isso vai demorar há anos e anos, que você pesquisa aqui no site do Publish News, você volta aí, às vezes, 3, 4, 5, 10 anos atrás e já se fala disso. Isso nunca foi implementado. Mas agora tem um ponto importante, que eu até cito o presidente do SNEL, né, o Marcos Pereira, que ele fala que ele já foi contra e hoje em dia ele é a favor, porque a concorrência está desleal. E isso afeta todo mundo, né? Afeta as editoras também. Né? O meu grande receio agora, porque agora a gente está numa situação atípica, está na situação do desespero. Por isso que as editoras estão dando os descontos que estão dando, porque precisam ter algum faturamento, porque eles têm também as suas despesas a serem pagas. Né? Precisa pagar o direito autoral, precisa pagar a folha, enfim, e todos os custos fixos. A minha questão é que eu não sei como é que as pequenas livrarias vão conseguir voltar depois disso. Provavelmente algumas não conseguirão voltar.
E de uma hora para outra, você vai ter uma redução muito grande de espaço, que já vem acontecendo, principalmente com a Saraiva fechando lojas. Eu estou até fazendo um levantamento para ver se eu escrevo mais um artigo sobre isso. Quantidade de lojas que fecharam, outras que abriram no lugar, algumas você consegue substituir. Então, eu acho que as lojas de shopping, de alguma forma, serão absorvidas por outras redes, principalmente pela leitura que vem fazendo esse caminho. Mas algumas podem ficar de fora, né? Só que as livrarias que fecham, você tem uma clientela ali, até você abrir outra e conseguir, então você perde um tempo, não é simplesmente plugar e começar a funcionar, vai demorar um tempo. E eu não vejo, ainda não consigo ver muita movimentação no sentido de ter algum plano para ajudar as livrarias. E talvez a gente chegue num ponto de quais livrarias ajudar também, porque eu não sei se todas conseguirão ser ajudadas se vier essa ajuda. E aí vai ficar muito complicado para o mercado. Eu estou muito preocupado mesmo com o mercado no próximo ano, como isso pode ser absorvido. É porque no primeiro momento parece que as lojas estão abrindo bem, né? A gente teve o Rui aqui falando que abriu a Travessa em Lisboa e foi uma boa semana. Essa semana a gente deu no apanhadão também que na Nova Zelândia as livrarias abriram e eles estavam super felizes com a quantidade de livros que venderam, mas realmente é um primeiro momento, né? Como fazer esse movimento continuar nos próximos meses, que é a dificuldade. No Brasil que eu acho está um pouquinho mais caótica a situação comparado com Portugal. Acho que os apoios não são tão eficientes, demoram mais para chegar. E aí a questão da livraria conseguir sobreviver até chegar o recurso necessário ao apoio, porque eu acho que as livrarias estão no processo de UTI, né? Daqui a pouco não dê tempo de ser ajudada para passar isso, né? Mas, enfim, acho que todo mundo tem que se mexer um pouco. Eu acho que, nesse momento, quem não vende pela internet tem que começar a vender, e isso você consegue, que eu conversei com o pessoal da Catavento, pela entrevista que eu ouvi que vocês fizeram lá com o Thiago Pavan também, da Dedalog, sabe? Você consegue botar isso no ar em 3, 4 dias. Você muda de patamar. E aí é fundamental usar a tecnologia, porque... Claro que quando você pensa numa pequena livraria, digamos que ela tenha 15 mil. A minha primeira livraria tinha 30 metros quadrados, 10 por 3. Eu consigo ter um número limitado de títulos ali. E qualquer livraria, por maior que seja física, também não consegue mostrar tudo, né? Porque no Brasil a gente publica 20 mil títulos por ano. Aliás, é um dado interessante. Portugal publica a mesma coisa. No passado foram quase 20 mil ISBNs novos. Só que a população aqui são 10 milhões de habitantes, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Né? Então aqui se publica muito. Não se vende como no Brasil, mas se publica muito também. As ideias circulam. Então, o fato de você estar conectado na internet e você ter acesso a um banco de dados como uma Catavento, por exemplo, você consegue oferecer, ao invés de 5 ou 10 mil títulos que você tem fisicamente na loja, você pode oferecer 100 mil de imediato, porque eles estão disponíveis e você consegue ver se a distribuidora tem estoque ou não. Então, isso muda tudo na oferta. Você consegue vender além do que você teria. Uma outra coisa que, para o futuro, eu acho que as livrarias têm que fazer também ela tem que identificar um nicho para trabalhar. Não adianta querer ter só os best-sellers, porque se você for em qualquer livraria, ela tem os mesmos best-sellers. No que é que ela se diferencia de uma que fique a 2 ou 3 quilômetros de distância? Nada. Então, você tem que escolher um nicho. Claro, você deve ter os best-sellers, porque as pessoas podem entrar. Então, seleciona ali os 50 mais vendidos da semana e tem esses 50. Mas os outros 10 mil títulos que você pode ter na loja, se você for uma livraria pequena, escolhe uma área e trabalha bem essa área. Porque não adianta ter quase nada de tudo. É melhor ter muito de poucas áreas, porque aí você consegue fidelizar uma clientela. E esse acho que é um equívoco que a maioria das livrarias oferece.
Então, voltando ao meu exemplo pessoal, eu trabalhava com a área de humanas, né, e literatura. Se você quisesse livro de autoajuda, eu não tinha. Eu não vendia Paulo Coelho, por exemplo, porque o meu público não comprava Paulo Coelho. A gente tinha loja no Leblon, na Dias Ferreira, onde tinha a loja da Argumento também, né? A Argumento podia vender centenas de exemplares do Paulo Coelho, mas na contracapa no Leblon não vendia. E eu achei que ia vender muito porque estava na rua no início, e não vendia. Então, você acaba, pelo o público te ajuda a definir um pouco o seu acervo, né? E você consegue também, tem que ter uma proposta de negócio para oferecer um acervo, quer dizer, uma curadoria do que pode... É isso, né? No aquilo que você se propõe a vender, você tem que ser muito bom e funcionar. Agora, acho que para tentar compreender também as diferenças que você tem encontrado aí em Portugal em relação ao Brasil, né? Como que está o estado do mercado editorial em Portugal em comparação ao Brasil? Eu exatamente comecei a estudar isso ano passado e agora aprofundando. Bom, aqui o mercado é concentrado nas livrarias físicas, na Bertrand, que faz parte da Porto Editora, é um grupo só. A Bertrand tem 55 a 56 lojas físicas, mais o site. A FENAC tem cerca de 30 lojas físicas, mais o site. Então, essas duas dominam o mercado. E uma coisa aqui em Portugal, muito forte, é a venda nos supermercados. E no supermercado não está somente saldo, estão os lançamentos também. Hoje mesmo fui no mercado, até tirei umas fotos pensando já num post aí, num artigo para o futuro. Então, você tem pequenas livrarias. Esse mercado que eu fui aqui é pequeno, mas eu lembro de um gigante em Lisboa que eu fui, que você tem dentro quase uma livraria mesmo. É uma ideia de livraria, com seção, livros em prateleira de lombada e livros expostos, espelhados, né, como uma livraria mesmo. E a venda em supermercado em Portugal é muito forte, é muito grande. E foi onde caiu menos. Inclusive, eu tenho um dado aqui da GfK na semana de abril. Então, a venda na livraria caiu 71% e nos hipermercados caiu 18%. Exatamente por quê? Porque o supermercado estava aberto, né? Claro. Em Portugal, assim, as livrarias, o que eu já levantei e tudo, muitas não têm e-commerce e algumas editoras não têm e-commerce também. Então, eu comprei livro aqui de editora que eu mandei um e-mail. Ela tem lá o site, mas ela não tem o e-commerce. Isso faz a diferença. E as livrarias aqui também são poucas as que têm e-commerce. Em algumas você encomenda ou por telefone ou por e-mail. E aí o que acontece aqui é que as livrarias, em termos de acervo, se você quiser um livro mais de fundo de catálogo, eu não consigo comprar da livraria porque ela não tem. Exatamente porque ela não tem um acesso ao estoque da editora. Então eu comprei livros da chamada cauda longa, de editoras, tive que comprar direto da editora, porque a livraria não tinha. E nem os sites grandes tinham, né? Que é isso que acontece também. Então, assim, tem muita forma de trabalhar para as livrarias. Eu prefiro chamar de pequenas e grandes pelo espaço, e não de independente, porque o termo independente eu acho que mascara alguma coisa. É independente em relação a quê? Né? Se você usa o termo independente ou conceito independente, tem que ser em relação a alguma coisa. Então, uma livraria de 400 metros, ela é independente em relação a quê? Então, você pode falar de pequenas livrarias, pequenas editoras, pelo tamanho do catálogo, pelo tamanho do faturamento, mas isso não ajuda a você identificar os problemas, né? E isso acontece aqui em Portugal também. Recentemente foi criada aqui a Reli, né, que é uma liga de livrarias independentes. Não sei se isso leva a alguma coisa, né? Isso aqui é para dizer que não é da Bertrand, não é da FENAC. Não sei se é por aí o caminho. Mas é um mercado mais saudável? É um pouco na questão dos lançamentos. Na questão dos lançamentos é mais saudável, porque nos primeiros 18 meses você só pode dar 10% de desconto. Isso é fato. Claro que existe aqui um subterfúgio, que eles aqui fazem, principalmente a Bertrand e a UC, eles fazem o desconto em cartão. Os supermercados também fazem isso. O que é isso?
você tem um cartão da livraria, então você compra, às vezes, com desconto de 10% desconto imediato, direto, e 30% no cartão. Então, se o livro é 10 euros, você vai pagar 9, e aí você paga 9 euros. Os outros 30% você fica com crédito para usar no futuro. Tipo um cashback, né? Te obriga a fazer uma outra compra, que tem um lado que é bem interessante, que eu acho mais interessante o desconto no cartão do que o desconto direto, porque você fideliza o cliente. Nesse caso, você fideliza. Então, às vezes, eu tenho agora ali, recebi um e-mail da UUC eu tenho lá 10 euros de crédito, e na Bertrand deve ter uns 15 euros de crédito para usar. Livros que eu comprei nessas promoções. Às vezes tinha lá 40% de desconto em cartão. Opa! E outra coisa, o preço do livro aqui em Portugal, comparando com o Brasil, é muito diferente. Aqui o livro tem um valor que no Brasil não tem. Então, eu até peguei um exemplo aqui de um livro comum aqui e aí. Então, por exemplo, Essa Gente, do Chico Buarque. No Brasil, o preço de capa é R$ 49,90. Em Portugal, é R$ 15,90. Se você multiplicar por 6, que é quanto está valendo o euro em relação ao real, daria R$ 95. Então, custa 50. E isso vale para todos. O Harry Potter, aqui no Brasil, é R$ 39,90, em Portugal, R$ 15,90. Então, R$ 40 contra R$ 95. E se você pegar o Sapiens, que aqui em Portugal é 23,99 euros, daria R$ 144, no Brasil é R$ 69,90. E as pessoas compram. Quer dizer, a percepção do valor do livro não impede as pessoas de comprarem, tem uma valorização. Então, claro que a venda é muito menor, você está falando de uma população de 10 milhões de habitantes, e talvez até por isso também que o livro tem o preço de capa mais alto, porque os custos, a base de custo é grande. Quando você consegue aumentar muito a tiragem, aí você consegue reduzir, desde que venda, claro. Se não vender, você só arrumou um problema, você consegue, em alguns casos, baratear. Faltou a gente perguntar alguma coisa, Jaime? Ou algum dado interessante que ainda poderia... Não, eu acho que assim, eu quero só reforçar esse ponto. As livrarias pequenas, de pequeno faturamento, de pequeno espaço físico, precisam se mexer e precisam ocupar o espaço principalmente da internet. Porque se você não ocupa espaço, vai ser ocupado por alguém, não vai ser o Oxigênio que vai ocupar esse espaço. Outras empresas vão ocupar. Então, você precisa, pequeno livreiro, precisa estar na internet. E hoje em dia é possível. E precisa se dar muita atenção ao uso das ferramentas que hoje estão disponíveis, né? Tanto da Bookinfo quanto da parte dos metadados pela Mercado Editorial ou pela MetaBooks. Isso tudo precisa ser utilizado pelas pessoas. E se eles não saírem desse movimento, realmente não vai ter futuro. Aí realmente nem Jesus vai salvar. Porque precisa se mexer. De verdade. Eu tenho esperanças que isso, óbvio, com a pandemia, muitas se movimentaram para isso, porque viram que era o único caminho, né? Sim. Só que eu também acredito que esse tempo de quarentena no Brasil, acho que infelizmente vai se alongar pelo fato de não ter quarentena de verdade, etc. Tudo vai ser mais lento. Mas eu acho que também... aqui também, eu, por exemplo, se as lojas abrirem, eu tô com uma saudade imensa de uma livraria, etc. Só que eu não vou agora, sabe? Porque eu não tenho segurança, né? Não me sinto confortável. Mas não quer dizer que eu não vá comprar livros, né? Só que também, você falou, não adianta ter... Eu sei que tem duas livrarias aqui perto, né? Só que se eu não consigo comprar, porque eu não tenho acesso ao catálogo, etc., também é complicado, né? Claro, exatamente. Mas eu tenho esperanças que o movimento, isso acho que o Politichinus tem ajudado, também é de mostrar para as pessoas que têm ferramentas, como você tem falado, e não é tão complicado quanto há 5 anos atrás, ou mesmo 2 anos atrás, né, que você precisava de uma injeção de dinheiro tão grande. Né? Sim, exatamente. Então, as ferramentas existem, são baratas, realmente são baratas para o que podem trazer de benefício, e assim, não tem alternativa. Quem não estiver no e-commerce, lamento, mas daqui a 1 ou 2 anos, se não antes, vai ter que encerrar, porque não tem como, não vai ter público, não vai conseguir. Isso aí. E agora, então, aproveitando, já que já me falou, a gente vai para o momento MetaBooks, que acho que faz sentido agora nessa conversa. E aqui de novo com Ricardo Costa.
CEO da MetaBooks Brasil. É isso? Eu nunca te apresentei tão formalmente assim, né? É isso aí, Fábio. Nunca apresentou, realmente. Mas muito obrigado. Bom estar aqui com você, cara. Mas não precisa Do ficar no que a gente vai formal, falar não. hoje? Ah, não precisa, senhor Ricardo, por favor, Não. então, do que falaremos hoje? Ô, Fábio, hoje eu queria comentar hoje sobre um assunto que na primeira live que a gente está fazendo no Conexão Metabooks, em parceria com o Publish News, um dos entrevistados mencionou que é um site chamado bookshop.org. Esse site foi construído, desenvolvido, criado lá nos Estados Unidos, e é um site que ele funciona da seguinte maneira: ele tem parceria com livrarias independentes. Então, o comprador compra na bookshop.org e parte do lucro, ou parte do rendimento, parte da venda desses livros é distribuído com as livrarias independentes que são parceiras desse site. O site é super transparente. Se você entrar no site, você já vê exatamente, ele põe até os centavos de quanto está sendo dividido entre as livrarias. Eles já estão chegando ao valor de 2 milhões de dólares. Esse site foi lançado em janeiro deste ano, sem grandes pretensões, achando que ele poderia haver um nicho ali no online de algumas pessoas que não usavam a Amazon. A Amazon continua sendo o gigante nas vendas lá nos Estados Unidos, mas logo depois de ele ser lançado, entramos nessa fase de pandemia, de crise, do coronavírus. O site teve um boom absurdo. Ele, segundo informações da Wired, eles devem fechar o mês de maio com um faturamento de 6 milhões de dólares. O proprietário, o fundador do site, o Andy Hunter, ele comenta que ele reconhece que foi um boom inesperado. Ele imagina que as vendas devam cair pela metade quando as lojas voltarem a abrir normalmente, mas mesmo com as lojas pela metade, segundo o comentário dele, eles vão ser ainda uma das 10 maiores lojas dos Estados Unidos, uma das 10 maiores lojas de livro dos Estados Unidos. Então, o que eu queria chamar a atenção da galera é que as vendas estão indo de maneira forte e bastante consistente para o online. E online tem tudo a ver com a informação correta, completa, qualificada, padronizada, que a gente sempre fala aqui dos metadados, né? Então, fica aí a dica para vocês, se alguém quiser conhecer a loja bookshop.org, né? Ou na revista Wired, tem a notícia, um artigo analisando um pouco, falando um pouco mais sobre o que está rolando nessa área lá nos Estados Unidos. Era isso que eu queria compartilhar com o pessoal hoje. Diga. Muito bem. A gente vai colocar todos os links aqui do site, da matéria da Wired aqui na descrição. E é isso, né? Sem metadados corretos, você não tem venda online. Basicamente é isso. Eu acho que mostra que ele abre, tendo os metadados corretos, de qualidade, você abre um caminho aí bem interessante, né? É isso aí. Por aí mesmo, Fábio. Ricardo, obrigado. A gente vai se falando aí. Um abraço. Valeu, Fábio. Abraço para todo mundo. E então vamos para nossas indicações. Quer começar, Jaime, como convidado? O que você pode indicar para os nossos ouvintes? Muito obrigado. Bom, eu tenho uma característica de leitura que é ler vários livros ao mesmo tempo. Eu terminei agora um livro chamado O Deus das Moscas, do William Golding. E tem uma frase que eu acho que é muito atual para o momento que a gente está vivendo, que é: o que é melhor, ter regras e respeitá-las ou caçar e matar? Depende, para quem você perguntar, vai ter uma resposta diferente no Brasil. Exatamente. Acho que é o Senhor das Moscas aqui, né? Acho que no Brasil é esse o título, sim. Uhum. E você, Thali, tem alguma indicação?
Calma aí que eu tava procurando o nome do livro que eu tava lendo, só pra falar certinho. Tá bom, fala. Eu, essa semana, tô lendo mais um livro da Agatha Christie. A minha avó tinha deixado vários comigo há um tempo atrás em casa, e agora tô pegando a quarentena pra ler todos eles. E tô lendo O Segredo de Chimneys. É uma edição dela de 1966, com português todo diferente, mas eu tô adorando. E também eu queria indicar o podcast Respondendo em Voz Alta. É um podcast que, na verdade, ele surgiu ano passado e eu não sei como eu não tinha ouvido ele ainda. Aí eu fui ler várias... o Spotify me indicou esse podcast ontem, e aí eu já ouvi uns 4 episódios, e fui procurar sobre ele e disse que era um dos podcasts mais interessantes em 2019. É uma menina que ninguém sabe quem é, e não conhecem o rosto dela nem nada, é a DJ Laurinha Lero, e ela faz um monólogo muito interessante lá no podcast dela, e ela responde as perguntas, responde, entre aspas, as perguntas que o público manda para ela. É muito interessante. E ela tem um jeito de falar muito rápido, sabe? Estilo, sei lá, o Renan do Choque de Cultura. Você pega uma referência dele ali. Enfim, eu achei muito interessante esse podcast. Muito bom. E você, Maju? Então, eu tô lendo. Eu sei que eu sou a rainha de ler Young Adult, mas esse é um que eu nunca tinha lido antes. A saga do Percy Jackson e os Olimpianos. Eu li quando eu tava na escola, eu amo. Então, eu não sei porquê. Eu não quis ler esse livro quando eu tava na escola. Todos os outros que todo mundo que gostava de Percy Jackson gostava, eu não li Percy Jackson. Maju, se a gente não tivesse quarentena, eu te emprestaria todos eles. Então, eu tô com eles aqui em casa desde agosto do ano passado, que uma amiga me emprestou. E agora, porque a Disney comprou os direitos da saga pra fazer uma série, eu virei e falei, agora eu vou ter que ler, né? E aí eu tô lendo, e na verdade os livros são maravilhosos, e eles têm uma visão bem divertidinha da mitologia grega. E romana, que tem os outros também. Leia depois. É que eu só tô lendo os Percy Jackson. Então, acho que essa pode ser a minha indicação da semana, porque eu tô lendo isso loucamente desde domingo. Nossa, pegou pra mesmo, né? Eu queria indicar uma... Se você não ouviu o podcast da semana passada, a gente falou com o pessoal da bolha da Rua do Sabão. Nossa, eu sempre falo errado. E eu tô ouvindo o Casa Sem Janelas, o livro que eles estavam comentando, que é a história, que inclusive que a autora começou a escrever com 8 anos e publicou aos 12 e depois sumiu. É uma história muito louca, mas o audiolivro é muito legal. Eu tô preferindo agora também isso, então, A Casa Sem Janelas, de Barbara Newhall Follett, se eu falei errado. E acho que é isso, né? É isso. Queria agradecer ao Jaime, obrigado por nos deixar felizes que Portugal está num estágio melhor, e ao mesmo tempo triste porque a gente não tem um presidente que não está no mercado como todos nós, e não anda de jet ski nesse momento. Mas obrigado, Jaime, pela conversa. Eu que agradeço o convite de vocês. Muito bom, muito obrigado. E leiam os artigos do Jaime no Publish News, porque são ótimos. É tipo uma aula mesmo. Vai estar aqui no post também os links para você achá-los. Tá bom? Então, gente, muito obrigado. Até semana que vem. Até a próxima segunda. E valeu. Até. 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 Tchau, tchau. Tchau. Você vai tirar a foto?